E aí, a IN também nos traz que esses preços, né, esses valores que a gente coletou, a gente precisa fazer uma análise de forma crítica, né? Principalmente quando tiver essa variação, mas independentemente de variação, eu preciso analisar. Não basta mais eu apenas lançar esses valores na minha solicitação e juntar os documentos, né? Eu preciso fazer uma análise de todo esse material que eu coletei, né? Por que eu coletei, como eu fiz essa coleta de dados, quais foram as metodologias, que sistemas, que plataformas que eu utilizei para fazer a minha pesquisa e, feito isso, eu cheguei a um resultado. Como eu cheguei a esse resultado? Então, essa análise crítica de todas essas informações que eu trouxe para o processo. A IN também traz que, excepcionalmente, né, será admitida preço estimado com base em menos de 3, semelhante ao que está lá no nosso decreto, desde que devidamente justificado, né? Então, aquilo que eu repeti e repito novamente, você não conseguiu 3 preços, né, 3 fontes de preço mínimo, né? A gente vai passar aqui pelo menos umas 9, 10 possibilidades de preço, então existem várias. Você não conseguiu formar 3, né? Buscar em 3 fontes, você vai justificar o que aconteceu e por que você não chegou lá. Para a obtenção do resultado, né, dessa pesquisa, não poderão ser considerados aqueles preços inexequíveis, isso a gente viu lá na IN e também está no nosso decreto estadual. Os preços inexequíveis ou excessivamente elevados, a gente precisa tirá-los do processo, né, conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. O que significa isso? Eu estou com um valor muito baixo em determinada fonte que eu pesquisei. Eu vou lá e vou escrever no meu TR, eu excluí da minha cesta de preços o valor da empresa X ou da fonte Y, porque está excessivamente abaixo do preço, né, do mercado, conforme as outras fontes pesquisadas, o valor atual é este. Ou ele está excessivamente elevado, né, a qualidade, o produto, ele não é, né, está além do que eu necessito, e aí você vai justificar, descrever isso bonitinho lá no teu TR, para que você não tenha questionamento dos órgãos de controle depois. O nosso decreto também estabelece que eu preciso identificar quem fez a pesquisa, né? Então, lá no teu processo vai estar o responsável. Aqui dentro da UEM, quando você faz a precificação lá no sistema, ele já traz, né, você loga, né, a gente já viu lá no outro curso sobre o GESCOMP, e a hora que você faz a sua precificação, você lança lá os seus orçamentos, traz toda a sua cesta de preços e finaliza a precificação, já sai lá embaixo o teu nome, né, quem logou, quem fez o responsável por essa pesquisa de preço. Então, ele precisa ser identificado, né, que você fez o mapa. Aqui, nós chamamos de precificação, mas nada mais é aquele relatório de precificação do que o mapa dessa formação de preço. E depois, lá no seu termo de referência, você vai, né, deixar claro qual foi a metodologia que você utilizou e o resultado obtido, né? Como é que você chegou naquele relatório, né? Que fontes você pesquisou, que você utilizou mediana em determinados momentos, média no outro e chegou ao valor final estimado máximo para sua contratação. O nosso decreto estadual também traz que quando a pesquisa de preço for realizada com fornecedores, né, ou prestadores de serviço, eles precisam receber essa solicitação de preços, né, de maneira formal, né, e aí ele coloca lá, vírgula, preferencialmente por meio eletrônico. Então, o nosso decreto estadual aqui do Paraná já fixou que se eu for fazer uma pesquisa de preço com o fornecedor, com as empresas, né, eu preciso fazer esse pedido de maneira formal, né, e essa maneira, preferencialmente por meio eletrônico, que é o e-mail, né, que você tem lá uma ferramenta dentro do GESCOMP, ou você vai utilizar o teu e-mail institucional, né, da tua secretaria, do teu setor, para pedir esses orçamentos para as empresas, né, estabelecendo lá trazendo todos os requisitos, todos os detalhes que ele precisa ter para fazer
preencher o teu orçamento e também o prazo para que ele responda e também o que ele precisa trazer dentro do orçamento dele para que a gente possa dar continuidade no processo. Então, essa determinação está prevista no nosso decreto estadual. Também traz que o servidor responsável pela pesquisa deverá ser identificado, assim como na IN, né? O decreto também dispõe sobre isso, que ele tem que ser identificado e assinar esse mapa, né? Responsabilizando-se pela pesquisa realizada e todo isso aí vai compor depois, né, o instrumento convocatório, ou vai ser um edital, ou vai ser um aviso de dispensa, ou até mesmo uma contratação direta, né, por inexigibilidade, e esse documento compõe todo o teu processo, nosso processo de compra. A IN também do governo federal traz, né, que quando eu for fazer pesquisa de preços com fornecedores, eu preciso observar o prazo de resposta conferido ao fornecedor, compatível com a complexidade. O nosso decreto ainda fala em 5 dias, mas aqui, dependendo do produto que você vai cotar ou do serviço, ele precisa ter uma janela, né, de prazo para ele parar, preencher aquele teu formulário, escrever o que ele, né, descrever todo o serviço, todo o custo dele. Então ele tem que ser compatível, né, com a complexidade. É lógico que a gente trabalha com esse prazo, né, de 5 dias úteis como o ideal, né, e até o que está previsto, mas dependendo do objeto, 5 dias é pouco. Se você está cotando, digamos, 200, 300 itens lá de reagentes ou de vidrarias, talvez ele não consiga preencher isso em 5 dias. Vamos para uma obra, né, algo complexo, uma contratação de serviço terceirizado, onde ele vai ter que trazer todos os custos dele, operacional, de insumos. Então, ele precisa de mais tempo para preencher, né, suas planilhas para chegar a um valor. Então, de acordo com a complexidade dessa contratação, é que você vai dar esse prazo para ele. Também, formal, né, no mínimo, com a descrição do objeto, valor unitário, valor total, CPF ou CNPJ da empresa, né? Se eu estou contratando, se a contratação é de uma pessoa física, ela vai trazer o CPF. Se é uma contratação, né, o proponente ele é uma pessoa jurídica, né, é uma empresa, ele vai trazer o número do CNPJ dele. Endereço, né, isso é importante, endereço físico, eletrônico, telefone para contato, né, existem aí em algumas situações em que o endereço às vezes não existe, então você tem que trazer o endereço certinho, bonitinho, porque a gente tem que depois, eventualmente, fazer alguma diligência, a gente tem que ter esses dados certos e corretos e existentes. A data da emissão, lembra lá que a legislação estabeleceu que a validade dessas propostas é de 6 meses, então tem que ter uma data ali para poder contar esse prazo, né, para que a gente tenha a validade dele plena. Nome completo e identificação do responsável. Aqui existem algumas confusões. A gente não precisa, nesse momento que você está fazendo a cotação de preço com o fornecedor, eu não preciso saber dessa empresa, né, qual que é o CPF, os dados pessoais do representante da empresa. Aqui o que a legislação está falando, assim, eu preciso do nome completo e identificação do responsável por aquele que fez o orçamento. Quem te fez o orçamento? Foi o José da Silva. Ele é o quê? Ele é vendedor. Ponto. É o vendedor da empresa. Tá? Outras informações serão necessárias lá na frente de quem ganhar o processo de licitação. Porque os nossos sistemas eles estão todos interligados e a hora que a gente vai fazer efetivamente, finalizar a contratação da empresa que venceu, ela precisa fornecer e ter alguns cadastros, senão a gente não consegue gerar o empenho, ou até mesmo finalizar o próprio processo de compra dentro do GMS. Então, esses dados específicos do seu representante, CPF, dados pessoais, que são dados sensíveis e que a LGPD, né, protege, ela protege para ser uso geral. Nós vamos trabalhar esses dados internamente. Então, a gente precisa depois, num outro momento, desses dados. Agora, para o orçamento do fornecedor, esses são os dados
básicos que a gente precisa, né? A descrição do objeto certinho, o valor unitário, o valor total. Aqui vale uma ressalva, porque algumas situações em que estão vários serviços e vários componentes, e a empresa às vezes coloca só um valor geral. E aí fica complicado, porque a gente precisa, né, se você vai comprar várias peças, ele precisa saber qual que é o valor de cada peça. Então, por isso que aqui fala, né, descritivo, na descrição certinha do objeto, o valor unitário e o valor total. Né? CPF se for pessoa física, CNPJ se for empresa. Endereços, né, data da emissão, nome completo e indicação do responsável. Informações, né, ao fornecedor, das características da contratação, que você também, quando vai fazer essa cotação, né, essa pesquisa de preço com o fornecedor, você precisa passar os dados certinho do que você vai comprar. Qual é as características? Vai fazer um serviço, vamos supor, de roçada. Tá, mas qual que é a área que vai ser limpa? Né? Qual a vegetação? Qual que é a periodicidade? Então, fazer a manutenção do equipamento. Qual a característica do equipamento? Né? Os dados técnicos desse equipamento, o que exatamente está acontecendo. E aí, então, senão ele não tem condições de apresentar um orçamento correto. Registro, né, nos autos da relação dos fornecedores que foram consultados e que não enviaram propostas. Então, você precisa registrar aquilo que eu falei lá no teu termo de referência, lá no item 4, você vai relacionar lá, ó, cotei com tantas empresas, né, enviei e-mail para 10 empresas, conforme relação abaixo, dessas empresas, ou né, apenas uma me encaminhou uma proposta correta, ou houve êxito na resposta. Aqui, a gente tem uma decisão do TCU, recente, do Tribunal de Contas da União, em que o servidor, né, foi feita análise de um processo de compras, e a conclusão, né, do Tribunal de Contas da União, foi do ano passado, que a elaboração de orçamento estimado, né, para a licitação, sem o dimensionamento adequado dos quantitativos e com base apenas em pesquisa de mercado exclusivamente junto a potenciais fornecedores, pode ser tipificada como erro grosseiro. Né? O que ele quis dizer aqui? Aqui que foi, né, o caso, o servidor pediu um orçamento digamos, era para ser contratados, não é o caso concreto, mas só para vocês entenderem na prática o que seria o acontecido aqui. Digamos que você deseja contratar a aquisição de 100 cadeiras, né? Cadeiras de circulatórias. E essas cadeiras giratórias, você pediu o orçamento de uma cadeira, mas você queria 100. Entende? Tem diferença entre fornecer uma cadeira e fornecer 100 cadeiras? E aqui o servidor, ele acabou pedindo orçamentos apenas às empresas, ele não fez pesquisa junto ao painel de preço, né? No caso aqui, se não é do Paraná, mas se fosse, junto ao GMS, outras fontes, né? Nós vamos passar depois nos próximos slides, nos próximos encontros, várias fontes. Ele pegou apenas o famoso 3 orçamentos com o fornecedor. Esse 3 orçamentos com o fornecedor, segundo a visão do Tribunal de Contas da União, ainda já aqui, né, recente, ano passado, pode caracterizar um erro grosseiro desse servidor. E o que significa? Significa que ele pode responder a um processo, né, tanto dentro do próprio tribunal, como até um processo criminal, se for demonstrado que ele lesou o erário, né, que ele levou um prejuízo para os cofres públicos, porque ele deveria ter feito uma pesquisa mais ampla e ter pedido os orçamentos ou feito as cotações no quantitativo que ele tinha estimado. Então, por isso a gente sempre orienta, se você vai comprar, né, se a tua intenção é fazer aquisição de 10, de 100, faça a tua cotação com esse quantitativo, né? Eu peço um orçamento para 100, para 200, aquilo que eu estou efetivamente estimando adquirir.
não apenas um item, né, uma quantidade, um único produto. E evitem fazer a cotação apenas com fornecedores, né? Nós vamos ver depois nos outros vídeos várias fontes. O fornecedor é uma delas. Bom, pessoal, seria essa a nossa proposta, né? A gente poder fazer essa análise da formação de preço com relação à parte da base legal, né? Do porquê que vocês são compelidos aí a produzir tanta pesquisa, tanto levantamento de preços, né? Acho que a gente conseguiu, espero ter conseguido transmitir que isso é o que está previsto tanto na lei federal como na lei estadual, no nosso decreto estadual e nas normativas das INs, principalmente quando a gente utiliza de recursos de convênios federais, né, que é uma grande fonte de recurso aqui para nós. E depois, nos próximos encontros, então a gente vai estar falando daí mais especificamente de cada fonte, né, de algumas dessas fontes que vocês podem fazer essa pesquisa de preço para formar a sua cesta, e a gente vai então entrar, né, nesses sites, nesses links que vão estar com esse material depois disponíveis para vocês, e aí a gente vai gradativamente avançando. Certo? Muito obrigado, e era isso que a gente tinha para esse momento.